E aí, pessoal? Mais um jogo frustrante. Tínhamos tudo para sair com os 3 pontos, mas a gente tem uma dificuldade, né? A gente gosta de falhas individuais que comprometem todo o trabalho da equipe. Tá fácil não, viu? Não tá fácil não. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre o jogo, vamos atualizar as notícias do Internacional, ver o que o Pesolano falou depois do jogo. Mas antes, porra, velho, se inscreve aí, vai. Tá fácil acompanhar o Inter não, cara. Dá uma moral pra nós aí. Se inscreve no canal, deixa teu like e teu comentário, que é fundamental pra gente fazer esse canal crescer cada vez mais. E é isso. Pra eu continuar trazendo pra vocês aqui as principais notícias do Inter do dia, o resumão de tudo que tá saindo aí na internet a respeito do Inter, beleza? Galera, o que a gente vai falar do jogo? O Inter. O São Paulo é melhor time que o Inter, isso aí a gente sabe, tá? Apesar de estar lá com o Roger Machado. Roger Machado que é um cara que eu vou ser muito sincero para vocês, eu torço pelo sucesso dele, torço mesmo, mas ontem obviamente não. E o Inter conseguiu abrir o placar, gol do Alejandro, finalmente desencantando em um jogo, né? Um jogo importante. Fez gol de centroavante, se antecipando ao zagueiro ali, o gol bacana, gol. Só que aí o Inter resolveu que não iria jogar mais. Ia tentar escapada em transição, velocidade, aquela coisa toda. E o Antony começou a ensaiar a falha. E começou a ensaiar, dando soco na bola, um soco pegou no mercado e sobrou pro jogador de São Paulo. E ali ele já estava dando sinais, ó, eu vou falhar, eu vou falhar, eu vou falhar, e falhou. Ele não saiu nem ficou no cruzamento que originou o gol do Caleri. E, cara, quantos gols, quantos jogos e pontos a gente já perdeu por falhas do nosso goleiro? E quantos gols e pontos a gente já perdeu por falhas do Bernabé? Por que o Bernabé voltou ao time ontem, cara? Matheus Bahia foi ok, não foi aquele jogador, nossa, é titular, é ele mais 10, mas ele fez um jogo ok. Por quê? Por quê? Por quê? O que acontece? O que acontece que o Bernabé voltou ao time? Tu acha que o Roger Machado não sabia das deficiências defensivas do Bernabé, que ele não iria explorar a lateral esquerda do Inter, lado esquerdo de defesa do Inter? É óbvio que sim. Por isso que eu não entendi o que o Pesolano quis fazer. Já ficou muito claro que o Pesolano vai sempre modificar o time de acordo com o que ele tem e com as características do adversário. Mas ontem eu não sei, cara. Eu acho que não era jogo Bernabé. E depois as substituições também era só volante, 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 festival de volantes. Aí quando o Borré entra, a gente perde boa parte da nossa esperança de fazer gols, né? Impressionante a dificuldade que o Borré tá de fazer gols. A gente achou que ele ia desencantar, começou bem no Gaúcho, tal, metendo gol, pá, metendo gol em Grenal, e aí de repente volta a ser o nosso bom e velho Borré de sempre. Frustrante, frustrante. O Inter só tem uma vitória em casa, cara. Uma vitória, 3 derrotas e um empate agora. O Beira-Rio que sempre foi decisivo para nós, né? Os times vinham jogar contra nós no Beira-Rio, eles já nem contavam que iriam conseguir uma vitória, no máximo um empate, jogando fechadinho. Agora, sei lá, cara, parece que todo mundo vem aqui já na esperança de conseguir 3 pontos. É impressionante o quanto o Inter perdeu o respeito no cenário nacional e internacional. É impressionante, sabe? O quanto essa diretoria destruiu com o Inter, arrasou com o Inter. E o Pesolano, na entrevista coletiva, deixou muito claro: o ano vai ser isso aí, galera. Não espere muito mais que isso, não. Vai ser isso daí e daí para pior se bobear, né? É osso. Mas vamos ver o que o Lucas Dias vai nos trazer a respeito dos bastidores do Inter. Lembrando que eu não sei de onde o Lucas Dias tira tanto jogo para ele assistir, que ele tá sempre assistindo um jogo, não importa a hora. Olha só, o reflexo verde por conta do filtro que eu utilizo de chroma key, deixa ele com esses olhos negros, tá bom? Ele não virou um monstro. Vamos lá, fala aí, Lucas Dias. Contra o São Paulo, no último vídeo a gente analisou o que foi o jogo, para quem quiser ver a nossa análise está no último conteúdo aqui do canal, e o Internacional, que com esse empate ficou na 13ª colocação,
soma um pontinho, 9 pontos, tá a 2 da zona de rebaixamento, a 10 do líder, dos dois primeiros, né, o Fluminense também tem 19 pontos. Nesse momento do G6, tá, o Inter tá a 6 pontos, 2 do Z4, 6 do G6, aliás 5, perdão, do G6, o Flamengo é o sexto colocado com 14 pontos, mas a gente sabe que a briga do Inter é para não ficar brigando, quem sabe até o final, como foi no ano passado, lá embaixo da tabela. Bom, depois do jogo, o técnico Paulo Pesolano, em entrevista coletiva, disse que foi um jogo muito igual, que o São Paulo atacou mais no segundo tempo por estar perdendo o jogo pro Inter, mas que mesmo assim o São Paulo não teve tantas oportunidades de gol, que um pequeno detalhe individual, o Inter sofreu o gol, cedeu esses espaços, porque seria natural, o São Paulo iria atacar mais, e ele acredita e falou na coletiva que esses espaços vieram do São Paulo ter que atacar por estar perdendo, e o Inter tentando fechar esses espaços, se retraiu um pouco no campo de defesa. O Pesolano disse que a equipe segue crescendo, foram 7 pontos nos últimos 9 disputados, 2 vitórias e um empate, mas sem dúvidas o Inter deveria ter vencido os 3 pontos, deveria ter vencido o São Paulo e conquistado os 3 pontos, segundo o técnico do Internacional. Ele disse que obviamente a sensação fica ruim, porque era um jogo em casa em que o Inter estava vencendo boa parte da partida. Sobre as substituições, que eu acho que é meio que uma unanimidade que o Pesolano errou nas trocas, e as trocas mataram o time do Inter de certa forma. Ele disse que o jogo foi planejado assim, que quando se está jogando num bloco médio baixo, não se gosta, não vai se gostar de jogar dessa forma, vai perdendo mais a bola, vai dando campo pro rival, e que teria que resolver botando mais energia, e foi isso que ele tudo bem, né, mas sei lá, eu acho que a gente atraiu demais o São Paulo pro campo, acho que tinha que... É que também o Inter não tem elenco, né, não tem ninguém que segure a bola na frente, que o Alan Patrick tá numa temporada muito abaixo das temporadas que ele já fez, então, putz, tá foda, cara, alguém que segure a bola, que, né, retenha no campo de ataque, a gente não tem esses jogadores. Tá bem difícil, cara, tá bem difícil. tentou com as substituições. Ele elogiou muito o jogo do Bernabei, que foi questionado de novo, hoje foi titular, Matheus Bahia ficou no banco, ele explicou que o Bernabei de ala pode entregar algo ofensivamente que talvez o Matheus Bahia não entregue, talvez demorasse mais na transição, tendo o Matheus Bahia pelo lado esquerdo, tá? Ele até chegou a dizer que acha que viu um jogo diferente do que muitas pessoas que questionaram a atuação do Bernabei. E aí ele deu uma resposta muito interessante, direta e reta, sem papas na língua, quando ele diz que o Inter vai sofrer muito este ano. E ele fala com todas as letras, vamos sofrer muito esse ano. É o que eu falei. Ele deixou muito claro, não criou expectativas na torcida. Pelo menos isso ele tem de bom, né? Eu gosto do Pesolano, acho que ele tá fazendo um bom trabalho. Mas é isso. Vamos sofrer, galera. Vamos sofrer, vai ser um longo ano e a gente tem que estar junto nessa aí. Por isso, se inscreve no canal, deixa like, deixa comentário, pra gente continuar aqui nesse trabalho, trazendo as notícias do Inter, fazendo um resumão de tudo que tá saindo aí na internet. Se não entendermos isso, será mais difícil. O momento não é do Inter campeão da Libertadores, do mundo. Hoje eu vou triste para casa porque eram 3 pontos que deveríamos ter ganho aqui. Mas será um ano assim, de transição. O Pesolano mais uma vez abrindo o jogo e deixando claro que o Inter vai estar nessa briga neste ano de 2026. É um ano de transição, não é um ano de brigar por grandes títulos, grandes coisas. Claro, vai trabalhar para isso, mas não é a ideia, não é a tendência, é sobrevivência basicamente esse ano de 2026 do Inter. Do outro lado, o técnico Roger Machado, em entrevista coletiva, explicou como que ele fez. Tá, aí já não importa o que o Roger Machado fez, né? O que importa para nós é o Internacional e infelizmente a gente vai ter que amargar aí mais esse resultado negativo. Agora, jogo contra o Corinthians na Neoquímica Arena, vocês sabem, o Corinthians ama ferrar com a vida do Inter, tem um atacante lá que ama fazer gol no Inter, que é o Yuri Alberto. Não tenho boas expectativas a respeito desse jogo, mas quem sabe, né? Não está proibido ganhar, não está proibido fazer uma boa partida, não está proibido trazer 1 ou 3 pontos para casa. Enfim, é isso, galera. Frustração é a palavra do dia, é a palavra desde ontem. E vamos ver o que o Pesolano consegue aí para o final de semana de Páscoa. Quem sabe um presentinho aí pra torcida colorada, não é mesmo? Torcida colorada que abandonou o time, né, galera? Ontem tinha menos de 15 mil pessoas no Beira-Rio. Uma quarta-feira de noite, um horário bom pro futebol, 19h30. Sei lá, a galera tá cabreira e eu tenho certeza que a bronca é muito mais pra direção do que propriamente com o time. Não digo nem a direção, com o presidente Barcelos. Bom, era isso. Volto a qualquer momento com mais um vídeo. Um forte abraço.